participação de professores do IIPC Florianópolis. O IIPC é uma instituição sem fins lucrativos de utilidade pública federal. É o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, cuja sede fica em Foz do Iguaçu, no Paraná. Em Florianópolis e em outras capitais, outras cidades do país e até outros países também, temos centros educacionais e de autopesquisa. Vamos conversar aqui hoje com o professor Paulo Batistella. Ele vai falar sobre os talentos evolutivos, se você já identifica os seus talentos evolutivos. O Paulo Batistella, ele é bacharel em Ciências da Computação pela Unisul, que é a Universidade do Sul de Santa Catarina. Ele também é mestre nessa mesma área pela Universidade Federal, a UFSC, e ele é voluntário, professor do IIPC e também é pesquisador da Conscienciologia. Boa tarde, Paulo, tudo bem? Boa tarde, Giliane, tudo bom? Boa tarde a todos. Paulo, você vai falar sobre os talentos evolutivos, Como é que é esse conceito dentro da Conscienciologia? Então, Eliane, o que eu vejo assim, de mais sério, primeiro a gente entender o que são esses talentos. Então, talento é todas as nossas qualidades, nossos pontos positivos, tudo aquilo que, vamos dizer assim, tira a gente de problemas, às vezes, para resolver quando a gente está passando por alguma dificuldade no nosso dia a dia. Então, às vezes, a gente utiliza as nossas características básicas, fortes, que nos impulsionam a resolver esses talentos. Então, o que eu estou querendo dizer é que, às vezes, esses talentos eles não são tão identificados. Agora, olha só, dentro da Conscienciologia, o que eu vejo de mais sério? É que quando a gente vai estudar esses talentos, essas qualidades, esses traços da consciência, o que a gente percebe? Que a gente utiliza vários princípios. Que princípios seriam esses? Seriam princípios do paradigma consciencial, como outros professores falaram um pouco aqui? Isso mesmo. Então, olha só, quando a gente vai estudar a consciência em si, a primeira coisa que a gente precisa levar em consideração, que a consciência, ela vive várias vidas. Então, não é a primeira vida que ela se manifesta nessa dimensão e não vai ser a última. Então, quando a gente está pensando em talentos, esses talentos não são só talentos que nascem com a gente dessa vida, ou então somente um dom, aquilo que vem de algum lugar e você não sabe muito bem de onde que vem. Normalmente, quando a gente pensa em talento, aquilo que, por exemplo, a pessoa que desde criança, ela domina um talento, por exemplo, a música ou a inteligência, o que a gente entende é que esse talento, ele às vezes vem de várias vidas, a pessoa ela já tem essa habilidade que vem muito antes do nascimento do próprio cérebro físico. Outra questão que eu vejo aí dentro dentro da Conscienciologia é a questão das múltiplas dimensões. O que quer dizer isso? Que às vezes a gente apresenta talentos que não são somente vistos nessa dimensão física, nessa dimensão material. Então, por exemplo, existem dimensões extrafísicas que a gente pode estar, por exemplo, tendo projeção consciente ou dominando as energias, que também podem ser considerados como talentos. Só que, como a gente ainda tem muita visão só materialista, a gente acaba desperdiçando esses talentos das várias dimensões. Então, esses talentos a gente traz de outras vidas, digamos um traço, algo que é muito fácil para a gente agora, trazemos então de outras épocas. E em projeção, por exemplo, podemos também aplicá-los, não só aqui no intrafísico, no cotidiano. Na verdade, o que eu vejo de mais sério dentro da Conscienciologia é o seguinte: a partir do momento que você sai do seu corpo, por exemplo, uma projeção consciente, onde você vê o seu corpo lá deitado na cama e você vê que você é muito mais do que aquele corpo biológico, corpo de carne. Então você começa a identificar que você é muito mais que aquilo. E em paralelo a isso, você começa a verificar que você tem várias outras qualidades. Então, é quando a gente começa a entender que o autoconhecimento, ele realmente ultrapassa as informações, o conhecimento, tão somente do cérebro, do corpo, das habilidades, por exemplo, manuais que a pessoa tem ou intelectuais. A gente vai além disso. E quais seriam exemplos de talentos evolutivos? A gente pode pensar no seguinte, sempre considerando esses talentos dentro da Conscienciologia. Por exemplo, uma pessoa que ela é intelectual, o processo intelectual dela, mas não é uma intelectualidade, por exemplo, que a pessoa só tem intelectualidade, tem uma dificuldade no processo emocional. Não estou falando nesse sentido. Estou falando de uma intelectualidade multidimensional,
Quando a pessoa, por exemplo, ela domina o processo de projeção consciente em dimensões mais avançadas, que é onde ela consegue trazer dessas dimensões mais avançadas ideias originais, ideias que nessa dimensão que a gente vive aqui, nessa dimensão física, ainda não existem. Então, para mim, é importante essa intelectualidade dentro de uma questão física. Mas se a gente considerar as múltiplas dimensões, aí, as experiências para fora do corpo, você amplia muito as suas percepções. Você amplia o seu universo de conhecimento. A intelectualidade vai ajudar no esclarecimento, na hora de escrever um artigo, um livro, sempre vai estar ampliando essa questão de assistência também, não é? Isso. Agora, olha só. Quando a gente fala em talentos, às vezes as pessoas pensam assim, talento é só aquilo que ressalta. Eu acabo identificando sempre na outra pessoa. E as pessoas acabam deixando de avaliar os próprios talentos. Então, quando você fala assim, um livro, um artigo, às vezes a pessoa ela tem uma insegurança pessoal muito grande que ela nem pensa nisso. Então, olha só, a partir do momento que ela começa a adquirir não só um talento, mas diversos talentos dela, reconhecendo, utilizando, ela começa a utilizar esses talentos de forma assistencial. Por exemplo, escrevendo um livro, escrevendo artigos, dando cursos, dando entrevistas. Entende? Então o negócio aumenta muito mais. E, por exemplo, a auto-organização, o planejamento de vida da pessoa, né, tem outras características que também são consideradas talentos? Isso mesmo, olha só. Só que de nada adianta você ter uma auto-organização muito grande, ter conquistado várias questões com base na sua experiência pessoal, se você não tem uma prioridade. Por isso que a gente está falando hoje aqui de talentos evolutivos. Então tem pessoas que não usam esses talentos a seu favor? Pessoas que têm talentos e não sabem, não aplicam? Por exemplo, existem pessoas marginais que elas são corruptas ou prejudicam pessoas, elas são talentosas. Tanto é que poucas pessoas conseguem detê-las, pegá-las. Então olha só, ela está utilizando um talento dela contra as outras pessoas. Então se a gente for pensar no seguinte, talento ele pode ter dois lados. Pode ter um lado positivo e um lado negativo. Então o mais importante que eu vejo é quando você começa a utilizar esse talento pela sua própria vontade, não porque alguém está te cobrando, mas você sente essa necessidade íntima de utilizar as suas qualidades para ajudar os outros. E aí entra um exemplo que eu vejo mais sério, que é o seguinte, não é bom quando você supera um gargalo que você tem, você, poxa, às vezes passa 2, 3, 5 anos querendo superar alguma coisa. Conquistar um talento, por exemplo, dominar mais o processo emocional que você tem. E quando você começa a adquirir essa qualidade, esse gabarito, você veja, poxa, agora eu domino esse negócio. Não é interessante, não é bom para você quando você faz essa assistência para as outras pessoas, ensina essas outras pessoas a também a passar pelas mesmas superações que você passou. Então olha só, quando a gente pensa nesses talentos, eu penso de forma positiva. Então, e esse fato ele é comprovado quando você sai do corpo. E aí você vai ver o resultado dessa assistência. Entende? Então o negócio ele não é, vamos dizer assim, filosófico. Ele pode ser até filosófico, mas ele precisa da parte experimental. Agora sim, dentro da conscienciologia, o que eu vejo de mais sério dentro disso que a gente está falando aí, né, que é o princípio da descrença. Então, o princípio da descrença leva em consideração o quê? Que você não tem que acreditar naquilo que a gente fala, não tem que acreditar no que a gente dá nos cursos, nos livros que a gente tem. O mais importante é a sua experiência pessoal, a sua vivência prática. Então, a partir do momento que você adquire essa vivência prática, você vai adquirir um outro talento, que é o discernimento, racionalidade, a ponderação. Entende? Então, o processo ele não é mais externo, não é mais de outra consciência, alguém te cobrando. É você vendo por você mesmo o que é a prioridade. E quando você fala em princípio da descrença, é fazer a pesquisa de forma científica a respeito de si mesmo. Então, trabalha a consciência. Isso. Então, dentro da conscienciologia, essa pesquisa aí que a gente chama, que é a pesquisa da própria consciência, a gente chama de autopesquisa. A gente não está falando de pesquisa, de uma heteropesquisa.
uma pesquisa de fora para dentro, uma pesquisa de dentro para fora. Você vai buscar primeiro se autoconhecer. Esse autoconhecimento pode ser através de projeções, através de leitura, através de várias experiências. Agora, esse autoconhecimento, ele não é só seu. Você precisa estar interagindo com outras pessoas. Nessa interação que você vai começar a identificar alguns talentos que às vezes você não tinha. Então, olha só, o que eu penso com relação à assistência? Às vezes a gente tem vários talentos que só quando a gente inicia um processo assistencial, baseado aí no princípio da descrença, por exemplo, que você vai começar a identificar vários talentos que você tem que são inatos. Inatos quer dizer o quê? Que nasceu com você. Mas nasceu da onde? Do seu passado, das suas outras vidas. Entende? Então o negócio amplia muito mais. Tá. E dentro da conscienciologia, quais seriam os principais traços, os principais talentos evolutivos que mais impulsionam a evolução? Olha, Eliane, o que eu vejo? Cada consciência ela é super diversificada, ela tem diversos talentos. Mas vamos pensar assim, dentro de uma prioridade evolutiva, dentro de um processo que você, vamos dizer assim, queira agilizar a sua evolução. Existe uma condição que a gente chama, que é a tridotação consciencial. Tridotação consciencial? Poderia esclarecer sobre esse termo? Claro. Então, olha só. Tridotação são 3 talentos conjugados, juntos, que os 3 eles formam um super talento da consciência. Então, por exemplo, eu vou fazer um paralelo aqui. Às vezes aquela pessoa ela é muito inteligente, só que ela é superdotada. Só que essa superdotação dela é só num aspecto, que é a inteligência, ou então o processo emocional, artístico da pessoa. Aqui a gente está falando de 3 talentos importantes para a evolução da consciência. Tá. Estamos conversando com o professor Paulo Batistella sobre talentos evolutivos. Eu sou Eliane de Pinho e voltamos na sequência a conversar sobre esse assunto. Vamos falar sobre como desenvolver os talentos evolutivos e temos também alguns livros para ilustrar esse assunto. Até daqui a pouco. Olá, voltamos a conversar com o professor Paulo Batistella sobre talentos evolutivos, como identificá-los. Paulo, você estava falando sobre a tridotação consciencial. Quais são os atributos que compõem, esse conceito na conscienciologia? Ok, Eliane, então olha só. A gente vai falar na questão aí da tridotação numa ordem lógica, mas essa ordem lógica eu vou explicar no final o sentido dessa ordem, ok? Então olha só, a primeira questão que a gente considera como de extrema importância para a pesquisa da consciência. A primeira coisa é a intelectualidade, é a erudição, a cultura pessoal da pessoa. Então, quanto mais ela estuda, quanto mais ela lê, quanto mais ela modifica a sua própria forma de pensar, melhor ela vai conseguir ampliar o seu entendimento tanto dela quanto do contexto social das pessoas, das consciências que estão ao redor dela. Outra questão aí, outro item que a gente entende aí como muito importante é a questão do parapsiquismo. O parapsiquismo são os fenômenos, por exemplo, a clarividência, quando você percebe consciências de outras dimensões, consciências, por exemplo, que já descartaram esse corpo físico, ou então a telepatia, a própria telepatia, quando ele ocorre de forma lúcida, com coerência, com lógica. E também, por exemplo, as projeções da consciência, a saída fora do corpo propriamente dita e a assistência que a gente faz utilizando aí esse parapsiquismo. Mas olha só, existe um contraponto aí muito interessante. Às vezes a pessoa tem muita intelectualidade e não tem parapsiquismo. Então às vezes a pessoa é muito materialista, porque ela é racional em excesso. Agora, às vezes tem um outro ponto, que a pessoa é super parapsíquica e não tem intelectualidade, ela não tem discernimento para avaliar as experiências que ela tem. Então ela acredita em tudo que ela experimenta, ela não tem autocrítica para ter uma avaliação mais correta, fidedigna desses fenômenos. Ela vai mais para um lado místico, então? Isso, fica fácil você levar para o lado místico porque você não tem racionalidade.
Você não tem segurança naquilo que você está experimentando, você sabe simplesmente o que está ocorrendo. Então você utiliza qualquer fator sem lógica, às vezes o processo místico ele pode ser utilizado aí como um fator para atribuir um efeito, o resultado desses fenômenos. Então a gente vê aí que a intelectualidade vai ajudar tanto no parapsiquismo e o parapsiquismo na intelectualidade. Mas olha só, Eliane, eu falei que existe aí três talentos. Qual que é o terceiro? Então a gente vê assim, ó, que não adianta de nada a pessoa ter muita intelectualidade, ter um parapsiquismo muito avançado, se ela não passa essas informações para as outras pessoas ou ela tem dificuldade em expressar as experiências que ela tem. Então olha só, esse terceiro item é a questão da comunicabilidade, a comunicação. Agora, essa comunicação ela pode ser multidimensional. Ela não é uma comunicação só dessa dimensão, só do corpo físico, só falado. Ela pode ser uma comunicação energética, uma comunicação projetiva, de uma projeção consciente, onde você vai se comunicar com outras consciências, entende? Então aí a consciência ela começa a ser mais robusta, porque ela leva em consideração esses três talentos pessoais. A princípio, eu vejo que existe uma ordem lógica nessa tridotação, que é a pessoa que vai adquirindo o conhecimento, vai adquirindo a experiência parapsíquica, então a intelectualidade, o parapsiquismo e depois a comunicabilidade. Entende? Então, esse fator vai ajudar muito a pessoa até a conhecer outros talentos que porventura ela tenha. Muito bom, Paulo. Bem claro ficou a tua explicação sobre a tridotação consciencial e com lógica, né? Agora, Paulo, e como que a pessoa faz, as pessoas que estão nos assistindo, para identificar os seus talentos, né? Tem técnica, o que você sugere? Existe dentro da conscienciologia uma técnica muito, vamos dizer assim, importante para você se conhecer. E ela é uma técnica importante, contudo, poucas pessoas utilizam, mas ela é uma técnica que funciona. Ela é simples e funciona. A técnica ela leva em consideração o seguinte: você vai colocar numa folha de papel todos os seus traços positivos. Tudo aquilo que você vê como característica pessoal que vai te ajudar a resolver problemas, a evoluir de uma forma mais lúcida. Entende? Então, olha só. O primeiro passo que você vai fazer vai escrever no papel essas características, essas qualidades, coisas boas que a pessoa tem, né? Isso mesmo, esses pontos positivos. Um segundo passo é passar para as outras pessoas, as quais ela convive, para verificar quais são os traços fortes, os traços positivos que ela tenha. Agora, olha só, a pessoa não pode se melindrar em não entregar esses talentos para uma pessoa que ela não goste, ou às vezes alguém da família dela que ela tem mais briga ou uma dificuldade de manifestação. Então, o mais importante às vezes é entregar justamente para essa pessoa, porque essa pessoa ela vai ser a mais fiel, às vezes mais sincera até. Sincera dentro daquelas características que você tem, entende? Então, olha só, é muito interessante você utilizar essa técnica como uma técnica de autoconhecimento. Agora, a pessoa às vezes pode ficar um pouco melindrada, nervosa ou irritada porque a outra pessoa ou às vezes está trazendo poucos traços, ou então existe algum traço que você está vendo que a pessoa está querendo fazer uma média com você. Ou que ela... E às vezes a pessoa pode até se surpreender, porque vem no feedback uma característica, uma qualidade que ela nem se dava conta. Isso também, mesmo, né? Tem os dois lados, né? Agora assim, para esse teste ele ser completo, ser considerado completo, eu vejo que ele precisa levar em consideração os traços negativos da pessoa, aquilo que ela tem dificuldade. Então, eu vejo assim... Como é que a pessoa faz para identificar os traços negativos, que também existem? Então, a mesma técnica que você utiliza para os traços positivos, você vai utilizar para os traços negativos. Agora, separa em folhas diferentes. Não vai poluir assim, eu preciso fazer certinho. Não, o mais importante é você ser sincero com você. No final você vai fazer uma avaliação desses traços. Agora olha só que tipo de avaliação que você pode fazer. Se a pessoa ela utiliza muitas características como traço positivo numa folha e poucos traços negativos na outra, o que está passando para a pessoa? Que ela é uma pessoa que tem uma visão muito positiva dela e falta uma visão autocrítica do que ela tem a melhorar. Porque olha só,
Eu não sei se você concorda comigo. Muitas pessoas têm vários traços positivos e traços negativos. O difícil o que é? É você reconhecer os traços que você tem, até mesmo os traços negativos que você tem. E muitas pessoas, numa postura mais crítica, uma formação mais de culpa, a pessoa identifica alguns traços positivos e muitos negativos, né? Isso é o oposto que a gente está falando, é isso mesmo. Também acontece. Agora, olha só, quando entra a culpa, é porque a pessoa ainda não entendeu o que é o processo de evolução. A evolução não é baseada em culpa, ela é baseada na realidade, por exemplo, na sua realidade. Você trazer à tona o que você realmente é, não ficar triste ou inseguro ou com medo, e passar para... sabe o que eu penso nesse sentido? É o foco na solução e não o foco no problema. Poxa, a gente tem vários traços aí a ser melhorados. O negócio é o seguinte, qual é a técnica que eu vou utilizar para eu resolver aqueles problemas que eu tenho? Isso que é o mais importante. Agora, Paulo, você trouxe aqui um livro e um DVD da Conscienciologia. Esse livro, O Síndrome do Estrangeiro, parece que tem um capítulo aqui que fala sobre traços força e traços fardo, né? Queres falar um pouquinho? Então, Eliane, a síndrome do estrangeiro, em primeiro lugar, é aquela síndrome que a consciência tem de ela ser totalmente diferente do contexto familiar a qual ela vive. Então ela se sente diferente das pessoas ali, de onde ela vive, na escola, na família, na empresa. Então é como se ela se sentisse um estrangeiro no ninho. No capítulo 13 desse livro, a professora Malu Balona, ela apresenta algumas explicações mais coerentes, detalhadas, para a gente entender o que são esses traços positivos, esses traços negativos. Então, às vezes o que falta para uma pessoa que está em síndrome do estrangeiro é o que? Ela se conhecer de forma multidimensional e utilizar os traços dela. Se ela identifica, por exemplo, que ela é diferente daquelas pessoas a quais ela convive, tá, mas o que ela tem de diferente? Quais são os traços positivos que ela tem? E o interessante é colocar em prática. Até para encontrar o seu grupo evolutivo, né? Com certeza. E aqui temos também a Enciclopédia da Conscienciologia, também vai ter verbetes que vão tratar desse assunto. Então, Eliane, dentro aí do que a gente entende das pesquisas mais avançadas que ocorrem dentro da Conscienciologia, existe a Enciclopédia da Conscienciologia, que são verbetes relacionados ao quê? Ao estudo da própria consciência. Então, dentro desses verbetes aí, a gente pode trazer diversos assuntos referentes a esses traços, a esses talentos da personalidade da consciência, que podem nos auxiliar a ter um autoconhecimento maior, um entendimento até mesmo de como nós nos manifestamos no nosso dia a dia. E além dessa enciclopédia, esses verbetes também são acessados ao vivo através do site da Tertúlia? Isso, eu indico aí aos telespectadores que entrem no site www.tertuliaconscienciologia.org. Nesse site, os verbetes da Conscienciologia, eles são defendidos por professores, inclusive pelo professor propositor da Conscienciologia, Valdo Vieira, online. Então você pode fazer perguntas, questionar e aprofundar o estudo da consciência. Ok, Paulo. E sobre os cursos que tem no IPC? Nesses cursos são trabalhados também esses traços, a pessoa identifica, né, supera dificuldades, né? Quais seriam os cursos que você recomenda? Então, Eliane, dentro assim do que eu vejo de mais de ponta da Conscienciologia, existe, dentro do Instituto, né, Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, a gente tem um curso que é um curso introdutório, mas ele é avançado, que é o curso de Projeciologia e Conscienciologia. Ele se chama CPC. Dentro desse curso existem laboratórios, onde a pessoa vai, por exemplo, ficar 10 horas trabalhando energia, fazendo, por exemplo, esses testes que eu propus aqui dos traços positivos, traços negativos. Existe uma condição extrafísica de consciências que a gente chama de amparadores, que auxiliam aí na autorreflexão da pessoa, no equilíbrio das energias da própria pessoa, para ela se sentir melhor, para ela pensar com mais clareza e propor aí reciclagens, mudanças de vidas mais sérias. Ok, Paulo. Queremos agradecer a presença do professor Paulo Batistella aqui no programa Floripa em Foco. Paulo, muito obrigada pela tua participação, tá? Venha mais vezes aqui, tá? Informações muito preciosas que você trouxe para nós.
E queres passar o endereço do IPC Florianópolis, telefone, algum... Então, Indiane, a nossa sede aqui em Florianópolis está na Avenida Rio Branco, no edifício Maxins. O número é 354, a sala é a 810. O telefone para contato é o 3025-3125. Então, eu sugiro aí ao telespectador interessado em acompanhar mais a conscienciologia, os estudos aí da própria consciência, ligar ou ir na instituição, principalmente no período após as 19 horas, porque nós trabalhamos em regime de voluntariado. Então, é o período assim que com certeza você vai encontrar alguém lá na instituição. Final da tarde e à noite já tem voluntários no IPC, Isso, né? Tá. E eu tenho aqui algumas informações sobre palestras que estão acontecendo, a próxima entrevista na semana que vem. A palestra dessa semana no IPC Florianópolis, como o Paulo falou o endereço agora há pouco, é sobre amparadores, consciências extrafísicas assistenciais. É nessa sexta, depois de amanhã, com o professor Carlos Prim, às 19h30. Você é nosso convidado aqui em Florianópolis. Em Blumenau, para quem nos assiste através da internet, teremos uma palestra no sábado, 19 de novembro agora, às 14h30, no auditório do Senai de Blumenau, Rua São Paulo, 1147, no bairro Vitor Conder. Então, às 14h30 terá uma palestra, o professor é o professor Paulo Marreca, aqui de Florianópolis, que vai até Blumenau. Então, as pessoas das cidades vizinhas ali do Vale do Itajaí também são convidadas. E a nossa próxima entrevista vai ser sobre bioenergias e desempenho da consciência, na quarta-feira que vem, às 15h30, também com o professor Paulo Marreca, que já esteve aqui um outro dia. Então, por hoje, são essas informações que nós teríamos. Até a próxima semana.